tudo, né, que já foi abordado, todos os projetos que serão trabalhados na atividade extensionista 2024/2, é importante agora falarmos sobre a descrição dos planejamentos, para que cada atividade extensionista venha, né, trabalhar de uma forma mais organizada. No primeiro momento, como que nós iremos fazer? As atividades extensionistas, elas são formadas tanto individual, porém o aluno tem que sinalizar que é discente daquela disciplina da atividade extensionista. Ou o aluno poderá reunir-se com os demais colegas que estão cursando a mesma disciplina da atividade extensionista e montar um grupo com 10 componentes, né? Que eles estejam no mesmo polo. Porém, todos irão submeter seu trabalho individual no nosso sistema AVA. Para fins didáticos, a organização das ações, elas são realizadas em 4 etapas. Essas etapas são importantes para o desenvolvimento de toda a atividade, que ela possa ser cumprida em sua integralidade e ficando assim distribuída para todos. A primeira etapa, como nós iremos abordar, ela irá fazer o diagnóstico inicial através da leitura e atividades em fóruns, textos indicados e disponíveis, né, pelo nosso sistema AVA. É importante ressaltar que cada atividade extensionista tem sua literatura, seu artigo ou, né, seu livro como referência para fazer essa leitura obrigatória. Na etapa 2, ocorrerá a divisão das equipes e o planejamento da intervenção. Iremos novamente ressaltar que a equipe ela pode ser formada até 10 componentes, que o aluno esteja matriculado na mesma disciplina da atividade extensionista e que ele possa também fazer o planejamento da intervenção, que esse planejamento da intervenção esteja de acordo com a proposta de cada atividade, que foi as temáticas abordadas. A etapa 3, que é a intervenção in loco, que é a ação na comunidade, o aluno irá produzir materiais didáticos, folder, banner ou faixas. E quando ele estiver realizando essa ação na comunidade, o discente terá que produzir evidências. Que evidências são essas? Fotos, registros de toda a questão na qual for realizado o retorno dessa comunidade. A etapa 4 será a etapa da construção do relato de experiência. A construção do relato de experiência, ela também tem um modelo padrão da nossa instituição, na qual cada aluno irá anexar no ambiente virtual de aprendizagem UAVA o seu material. Vamos dar continuidade e aí agora eu vou falar do anexo B. O anexo B é justamente o relato de experiência. Então, cabe ao aluno que ele irá produzir seu relato de experiência de uma forma padronizada, formato ABNT, na qual, primeiramente, o seu resumo terá que ter um espaçamento simples, no mínimo 100 a 150 palavras, escrito em um só parágrafo. Deve escrever uma linha abordando o tema, em seguida, os objetivos da extensão e descrever a forma resumida da sua metodologia ofertada. Também deverá descrever de forma sucinta os resultados alcançados ali realizados na sua atividade extensionista. É importante ressaltar que, como estamos falando de um relato de experiência, o nosso aluno ele deverá ter suas palavras-chave, conforme a atividade extensionista que ele encontra-se matriculado.
e ao final do resumo ele deverá incluir de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto. E esse nosso relato de experiência, ele tem também como objetivo a introdução. Então, a introdução, ao iniciarmos a escrita, devemos apresentar o tema de forma contextualizada, seguindo da elaboração sucinta do seu conceito sobre a sua atividade extensionista que você está matriculado. Por isso, deve pôr em prática todos os seus conhecimentos de citação, indiretas, desenvolver texto baseado em autores que se trata do assunto conforme a sua temática extensionista. Este também deve ser apresentado com clareza, principalmente, com congruência e o assunto da sua experiência. Os componentes devem constar introdução, contexto, problema, linha de pesquisa, objetivo geral e específico da pesquisa e a justificativa. É pertinente da problemática que esta, na origem da experiência e dos objetivos, será um ponto importante para a elaboração do seu relato de experiência. Além disso, temos que apresentar as referências bibliográficas atuais e pertinentes à nossa problemática. Essas referências bibliográficas, elas têm que ter no mínimo 10 anos, né, de publicações ali. Só aceitamos os últimos 10 anos. Na nossa introdução, o espaçamento entre linhas é simples. O documento deve conter de 30 a 50 linhas. Sua fonte deve ser Arial ou Time e a numeração tamanho 12 e o espaçamento simples na sua formatação. Dando continuidade ao nosso relato de experiência, também é importante abordarmos sobre a metodologia. Deve ser apresentada uma descrição adequada do contexto institucional da FAMET e o espaço temporal onde realizou a experiência, conforme a sua atividade extensionista. O procedimento proposto deve ser adequado à intervenção em funções problemáticas e dos objetivos almejados por esta. Será importante a relevância e a adequação dos procedimentos utilizados na apresentação de dados, juntamente com o anterior, ganhando relevância e explicação dos procedimentos e análise dos dados utilizados e a adequação do seu projeto da intervenção. Deve-se descrever a metodologia aplicada nessa atividade, como foi o planejamento. Uma redação deve conter de 15 a 20 linhas, ou seja, deve ser escrito o método e a técnica utilizada para realizar o espaçamento. É entre linhas simples a questão da formatação, os verbos. Deveremos sempre trabalhar o verbo na terceira pessoa e no passado. Fonte, Arial, tamanho da minha fonte, tamanho 12. Então, já apresentei a metodologia e agora nós vamos apresentar o resultado, como o discente tem que elaborar o seu resultado. Este resultado, ele deve conter a importância do tema, a descrição da experiência do aluno em participar da sua atividade extensionista, deve ser uma narrativa prática do projeto de extensão, no mínimo contendo de 40 a 50 linhas, o seu resultado. Para as suas considerações finais nesse relato de experiência, pensar em formulação do problema e a resposta oferecida como solução. Nesta seção, apresentar uma visão do autor, evitar citações, então, nas minhas considerações finais, eu não uso citações, e retomar, né,
conforme o que foi prometido na introdução, demonstrando que sua pequena pesquisa conseguiu alcançar o objetivo proposto da sua atividade extensionista. O espaçamento também é linha simples, a fonte também é areal e, claro, o nosso tamanho da nossa fonte é o tamanho 12. Reforçando novamente, utilizar os verbos na terceira pessoa no passado. Apresentar as principais conclusões da nossa atividade que pode ser extraída da participação, na qual deve conter de 10 a 15 linhas. E as nossas referências bibliográficas para o nosso relato de experiência. Reforçando novamente que a nossa instituição ela trabalha nas normas da ABNT e elas deverão ser descritas na letra tipo 10, Arial, espaçamento vertical entre 6, linhas diferentes, componente de referências bibliográficas, afastamento simples e deverão estar descritas. Referente ao anexo B1, que nós iremos também apresentar, é importante que o nosso discente ele anexe o anexo B2, que é o termo de imagem. Então, todo discente que está matriculado na atividade extensionista, ele deverá anexar o seu termo de imagem assinado conforme o seu relato de experiência. Agora, nós iremos abordar o anexo C, que são os materiais de apoio que a instituição FAMetro oferece para os discentes. Nós temos, primeiramente, o modelo da faixa, caso o discente precise produzir alguma faixa. Também temos os modelos de banner, que são padrões institucionais FAMetro, na qual o discente deverá seguir também esse modelo de banner. Temos o modelo de folder das atividades com foto e sem foto. Caso também dando possibilidade para o nosso discente ver qual é a melhor estratégia para ele trabalhar o modelo de folder da sua atividade extensionista. Contudo, hoje também iremos abordar o anexo D. O anexo D, ele também é essencial para que o discente tenha esse conhecimento, que são os critérios de avaliação da atividade extensionista. Aqui no anexo D, nós iremos abordar todos os critérios que os alunos serão avaliados. Então, referente ao eixo técnico de conhecimento, qual é o critério? Condução da pesquisa com métodos básicos. E aí, cabe ao docente de cada atividade extensionista avaliar se o discente cumpriu ou não, com o seu desempenho. Não realizou nenhuma pesquisa, não realizou nenhuma pesquisa, foi utilizado apenas o conhecimento prévio. Então, significa que o nível desse nosso discente é 1, que é 0,0. Realizou pesquisa com algumas transições literárias de parte de materiais de apoio. No entanto, não houve uma leitura completa desse material. E aí eu informo que o nível do meu discente é 2 e a nota referente é 0,5. Buscou diferentes fontes de informações e utilizou material de apoio, resultando em um texto que produz conhecimento de forma favorável. Isso mostra que o nível do meu discente é nível 3 e a sua nota está articulada a 0,8. Explorou diversas fontes de informações e utilizou material de apoio, realizando uma literatura interpretativa e reflexiva. Mostra que meu discente ele está no nível 4 e a sua nota é 1. E aí, conforme
nós temos uma pontuação. Essa pontuação que eu acabei de falar, ela só é referente ao eixo 1. E aí também iremos abordar os outros eixos. Eixo 2. O eixo 2 é a realização da atividade práticas na comunidade. Nosso eixo 2, ele se subdivide em 4 partes. Primeira parte, diagnóstico à comunidade. E aí esse meu discente, ele também irá passar pelos níveis 1, 2, 3 e 4. E nós iremos, nós docentes, iremos avaliar se o aluno realizou a visita diagnóstico na comunidade. Não. Nota 0,0. O aluno realizou a menor parte do diagnóstico na comunidade, 0,2. Realizou a maior parte das etapas do diagnóstico e dos estudos necessários para compreender a situação da comunidade, 0,8. Realizou todas as etapas do diagnóstico e do estudo para entender a situação atual da comunidade de maneira mais profunda. Isso mostra que a pontuação do meu aluno é 1. Após o diagnóstico à comunidade, o aluno irá desenvolver as suas ações resolutivas. E aí também nós estamos falando de níveis de desempenho desse aluno. E ele também irá ser avaliado em todos os níveis, de 1 a 4. Não realizou nenhuma ação, significa que ele encontra-se no nível 1. Realizou, mas não deu continuidade, né? Realizou a menor parte das ações resolutivas, apenas em algumas necessidades levantadas, sem tantas evidências. Então, o meu aluno ele se encontra no nível 2. Realizou a maior parte das ações resolutivas e apresentou a necessidade, identificando com evidências. Meu aluno se encontra-se no nível 3. Realizou todas as ações resolutivas além do esperado. Apresentou as necessidades identificadas com evidência substanciais, realizando tanto palestra como oficinas. Então, meu aluno está no nível 4. E aí, a sua pontuação também será gerada referente ao eixo 2. Dando continuidade nos critérios de avaliação, nós ainda iremos abordar que está dentro da temática do eixo 2. Produção de materiais educativos com evidências. E aí também o nosso aluno, ele irá ser avaliado pelo seu nível de desempenho. Nível 1, nível 2, 3 e 4. E cada nível ali irá demonstrar a competência do aluno e as habilidades desenvolvidas de materiais educativos. Anexos e evidências. Também o nosso aluno irá ser avaliado esse seu desempenho. Não contém nenhum anexo no seu relato de experiência. Então, significa que esse meu aluno é no nível 1 e a sua pontuação será 0,0. Os anexos e evidências apresentados estão de formas reduzidas e não relevantes. Então, automaticamente, o meu aluno está no nível 2, 0,5. Apresenta alguns anexos e evidência, sendo a maioria deles relevante. Nível 3, pontuação 0,8. Apresenta uma quantidade adequada de anexos e evidências, todos relevantes. E aí, esse meu aluno se encontra no nível 4, que a sua pontuação será de 1 ponto. Dando continuidade, também iremos reforçar o eixo 3, que irá falar sobre o relato de experiência.
seguimos a mesma linha de raciocínio. O discente será avaliado em nível de desempenhos conforme a estrutura adequada ao gênero de relato e experiência ali produzida. E conforme o que o docente da disciplina de extensão avaliar do aluno, ele terá uma pontuação atribuída. Também, ainda no eixo 3, iremos avaliar o critério de estatística e adequação aos aspectos formais e as normas da ABNT. Então, o aluno também será avaliado em nível de desempenho, na qual ele será avaliado do nível 1 ao nível 4. Isto está muito interligado, né, com a sua produção do seu relato de experiência. E no final ele terá uma pontuação final. Monitoramento e avaliação, ainda é referente ao eixo 3. O aluno ele também será avaliado em nível de desempenho, na qual nós iremos avaliar se foi ou não fornecida a descrição da problemática ali no seu relato de experiência, seu relato de texto, se teve ou não descrição superficial desses resultados, se apresentou uma descrição ou problema à comunidade que impactou no projeto com base de indicadores e incluir uma descrição dos resultados alcançados conforme o seu objetivo proposto da sua atividade extensionista que você está matriculado. E conforme o que o aluno apresentar, ele será avaliado para a sua pontuação final da atividade extensionista. Ainda referente ao relato de experiência, iremos também avaliar estrutura do texto e correção gramatical. É importante novamente ressaltar que o nível de desempenho do aluno será avaliado. Estrutura do texto. Iremos ver se os trechos contêm problemas de redação que comprometem a clareza do texto. Também iremos ressaltar algum problema de redação ou clarezas. E aí, conforme o que o aluno apresentar na entrega do seu documento de relato de experiência, ele terá uma pontuação final. Correção gramatical. Então, é importante ressaltar para o discente que isso também entra como nível de desempenho, erros gramaticais, e aí, conforme for avaliado o seu relato de experiência, ele estará classificado em algum nível de desempenho para a sua nota final da sua atividade extensionista. Desde já, é importante ressaltar que a atividade extensionista ela é uma maneira de trabalhar a questão humanística dos nossos discentes, que todos os discentes eles têm prazos para entregar as nossas atividades extensionistas, ressaltando que o relato de experiência, toda a documentação, ela deve ser entregue até o dia 15 de novembro de 2024. Desde já, agradeço a todos e muito obrigada.